Gente, vocês não sabem o que vai acontecer agora na nossa sexta e última aula. O que Dona Gabriela não faz pelas senhoras. Vou contar o que eu fiz. Fiz minha análise, né, o meu teste, passei as informações para Dona Débora e ela vai fazer a avaliação do meu teste, dos meus comportamentos aqui com vocês. Como uma cebola que vai ser despida aqui na frente de vocês, revelando todos os meus comportamentos, os bons e os não tão bons assim. Que beleza, não? Bom que eu não ligo, fico super confortável com isso. Acho que vai ser muito legal trazer exemplos práticos. E vocês que estão aqui na comunidade, são agentes do FBI Club, já conhecem um pouco de Dona Gabriela. Todas essas informações vão fazer bastante sentido para vocês. Estou ansiosa por essa análise e por esse arremate. Já aproveito para dizer aqui que estou amando. Espero que vocês estejam gostando também. Quero fazer um gancho aqui no final, a gente nem falou sobre isso, mas se você ficou curiosa, né, ao final dessa explanação sobre os perfis comportamentais, não fica só na cabeça e não fica achando que apenas essas aulas, né, apenas o que a gente trouxe aqui já vai ser a resposta que você precisa. Isso é só a pontinha do iceberg, você vai ter algumas percepções. Mas se você puder, chama a Dé, agenda uma sessão com ela para ela fazer essa avaliação, essa análise, que é mais ou menos o que ela vai fazer aqui comigo ao vivo para vocês verem, porque isso com certeza vai te dar diretrizes mais assertivas do que, de novo, trazer só pro cabeção esse monte de informação que não adianta nada. Eu sempre falo para vocês o seguinte: conhecimento sem ação não traz transformação. Então não adianta nada você aprender sobre isso e aí não saber o que fazer a respeito. Isso só vai deixar você com obesidade mental. Então, procure a Dé no final, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E bora lá, deixa eu passar pra ela falar sobre a minha pessoa agora. A Gabi, gente, levou um susto aqui com um dos perfis que a gente fez. A gente acabou fazendo mais um do que só o perfil comportamental. Então, para vocês entenderem. O perfil comportamental, ele é uma das ferramentas que eu uso. Eu uso 4 ferramentas pra gente fazer um perfil bem mais complexo. Porque você não tem só comportamento. Você tem a questão da sua personalidade, que é o outro perfil que você fez, né? A gente vai trabalhar. A leitura que eu vou fazer para a Gabi é de 2 ferramentas, tá? A outra ferramenta é o sistema representacional. Como você recebe a informação, como você enxerga as coisas com a informação que você está vendo, como você devolve essa informação na sua comunicação, que é auditiva, visual, digital e sinestésica. Que aí quando você linka com essa bicharada toda, que eu chamo de bicharada, né? Com a personalidade, faz mais sentido ainda. E obviamente que a outra, afinal, é a tríade do tempo. Como você está lidando com o seu tempo, com esses comportamentos e essas informações que você está recebendo. Então aqui a gente vai fazer uma análise da Gabi só de 2 ferramentas como base, tá? Então vamos lá. O perfil da Gabi é 60% gato. Olha lá o gatinho parecendo fofo e a gente vai entender por que é 60%. A hora que veio, eu falei, agora eu entendi muita coisa. 36% águia, 4% de tubarão e 0% de lobo. 0%, amigas, de lobo, 0%. Vocês lembram lobo? Recapitula rapidinho o que falta em mim. Ordem e controle. É uma pessoa que tem dificuldades com mudanças. Sistemática. Tradicionalista. Uma pessoa que tem a questão da conformidade, começo, meio e fim. E por que faz todo sentido o lobo da Gabi ter dado 0? Porque ela tem TDAH. Né? Então, uma pessoa que assim, tem muita coisa na cabeça e tem uma dificuldade, por isso que ela tem a Laura, por isso que ela tem o Márcio, por isso que ela tem todo o backstage dela, ela delega as coisas. Por que ela precisa delegar? Porque ela não consegue executar. Por conta dessa, né? Então, ela tem... Por quê? Porque... Eu tô só assim, ó. Ela não consegue executar com tudo isso que o lobo... Lembra que o lobo é extremamente metódico, sistemático, gosta de começo, meio e fim. E quando eu pego esse perfil zerado de lobo, com 60% de gato e uma personalidade perfeccionista, então a gente pode entender o quanto que a Gabi, que tá ali na frente do grupo gato,
trabalho em grupo, fazer junto, por isso que ela tem um FBI, por isso que ela faz todo esse movimento, por isso que ela criou uma comunidade, né? Porque ela se sente mais potente fazendo isso. Ela se sente mais útil fazendo isso. E quando você olha para o perfeccionismo dela, com essa leitura, você percebe o quê? O quanto que a régua dela de cobrança nela é altíssima. Tô errada? Quem aqui já me ouviu falando que eu não sou uma pessoa perfeccionista? Zero perfeccionista. Olha o plot twist desse teste. E aí, ouvindo a análise e desconstruindo a ideia que a gente tem sobre perfeccionismo, né? Porque eu não sou perfeccionista com coisas, com lugares, porque meu lobo lá é zerado, então eu não sou metódica com as coisas, mas sim eu sou altamente exigente comigo mesma, a ponto de... A minha mãe vive falando isso comigo, para de se machucar, para de se flagelar, de se criticar, tipo assim, não precisa de tudo isso, não precisa, calma, pega leve, sabe? E eu não imaginava que isso era perfeccionismo na realidade. E 60% é alto, né? É o alto, porque zerou um lobo que poderia estar distribuído nesse lobo, que poderia estar distribuído nesse tubarão que é 4%, que está lá embaixo. Então, o que a gente tem ali? 60% de gato, com uma águia seguindo a 36% que está equilibrada. E o que essa águia? As ideias, os insights. Ela sempre está inventando coisa nova, fazendo coisa diferente, criando. Essa é a águia, o tempo inteiro. Inovando. A águia está ok ali. Ok. Esse tubarão, ele tá precisando de help, né? Que é o quê? Fazer rápido, tomar uma decisão mais rápida, não dá. Por quê? Porque o gato lá em cima, ele fica se questionando. Não, será que isso vai dar certo? Não, mas será que eu vou conseguir fazer? Inclusive, no último evento, você falou, eu não tinha ideia ainda do que eu ia fazer, e não sei o que. Porque esse tubarão falta ainda. Por quê? Esse tubarão, ele precisa de uma estrutura um pouco melhor, para ele, inclusive, respirar. Porque o lobo tá no oxigênio. O tubarão... O lobo já morreu, né? Tadinho. Ele já morreu. Por conta dessa questão do TDAH. Então, quando você pega uma pessoa zerada em lobo, com um traço perfeccionista, e o perfeccionista é o quê? Medo de falhar, extremamente exigente com ele. O mundo que ele criou dentro do perfeito, do que ele aprendeu até hoje, do que ele traz na bagagem, do que ele entende por ser correto, de ser assertivo, é dele. Então, ele o que ele faz? Ele quer sempre estar muito bem, certinho, entregar o melhor. Ele quer sempre entregar o 100%. Não dá para ser 99%. Tem que ser. Só que, qual é a leitura? É do outro? Não. É dele mesmo. Não, foi bom o evento. Então, foi, mas sabe... que ficou faltando isso, eu vi aquele outro, e etc. Ó o gato. Não, e outro, eu não sei, eu não senti o feedback legal das meninas. Ou do tipo, eu não senti elas motivadas. Olha o quanto que esse gato, ele fica dependente. E, claro, ela tem um grupo de mulheres, ela tem um grupo de empreendedorismo, ela quer colocar todo mundo pra cima. Só que o grau de exigência que ela tem com ela mesma para que a gente dê certo, que a gente consiga fazer as coisas, é enorme. E traz coisa... Gente, é um sofrimento absurdo. Quando você junta com um perfeccionista. Porque se ela tivesse, por exemplo, tirado uma personalidade lá no teste protetor, já muda a leitura. De mediador, já muda a leitura. De ditador, ditador você não seria de nenhum. De ditador, porque tem outras personalidades. Então, e ela tem uma história. E da onde que será que ela tira isso? Da onde que será que vem isso? Da história dela, da criação dela, da primeira infância, de tudo que ela viveu, das relações que ela tem, da família que ela tem, da rede de apoio que ela tem, né? Da questão financeira. Tem 1.500 coisas, né? E o que esse tubarão tem a ver com a questão, por exemplo, do resultado? Que não é só o resultado de dar certo o evento, é quanto isso está tendo de lucro. De quanto que isso, poxa, tudo isso que eu tô fazendo, eu tô ali, o gato tá ali, né? Fazendo e acontecendo. Isso tá trazendo lucro? Isso tá trazendo um benefício?
E eu, Gabi? E eu? E a minha carreira? Porque tem a carreira. A gente, inclusive, conversou com isso no backstage. Quer dizer, você está cuidando da sua carreira ou você está tão dedicada a esse grupo que você está se esquecendo? Gente, eu tô até errando os botões aqui. É bizarro. A gente tava falando nos bastidores sobre isso. Eu sou apaixonada por todas as ferramentas de autoconhecimento que possam existir e, graças a Deus, essa é uma parte que eu agradeço. A minha cabeça, ela funciona muito bem fazendo remix de coisas. Então, eu leio o livro, eu misturo ferramenta dos livros, aí eu aprendi um monte de ferramenta de autoconhecimento, essas ferramentas se relacionam na minha cabeça e faz todo sentido. Mas é impressionante como, eu tava comentando com a Débora no bastidor, que na quinta-feira, não sei quando você vai estar assistindo isso daqui, mas nessa semana aqui de final de outubro, começo de novembro de 2024, dia 31 eu passei por uma imersão com as meninas, com a Elo e com a Letícia, de autoconhecimento, onde eu me deixei ali, tipo assim, esqueci a minha versão cuidar dos outros, integrar os outros, e me deixei ser integrada ali, cuidada, e eu falei muitas coisas sobre as minhas dificuldades e questões, e eu falei exatamente sobre isso, quanto, tipo assim, gente, como é exaustivo você tá o tempo todo buscando integrar o todo, e o outro, e o outro, e o outro, e você vira uma massinha de modelar nesse meio de caminho, e o quanto eu estou no momento da minha vida hoje de enrijecer um pouco, porque eu acho que essa flexibilidade, essa maleabilidade é ótima e tudo mais, mas 2025 vai ser um ano, não surtem, não vou enrijecer com vocês, não é sobre isso, mas no bastidor estratégico da minha vida eu preciso trazer essa firmeza um pouco maior para eu conseguir progredir. Então acho que os últimos 2, 3 anos da minha vida trouxeram muito esse caminho que eu precisava percorrer, esse grupo, essa integração, mas aí eu preciso compreender o que faltou, que é esse momento que eu tô, para enrijecer um pouquinho mais, guardar a emoção no bolso um pouquinho mais, trazer um pouco mais a estratégia. E a parte interessante, e que assim eu acho mágico realmente na minha vida e agradeço por ter esse propósito, é o fato de eu ter criado um ecossistema, um ambiente, que é o FBI Clube, que se beneficia com os meus processos pessoais. Então, conforme eu vivencio isso na minha vida, eu vou esticando e puxando a régua do clube também, e vocês vindo comigo para subir essa escada, porque não adianta a gente estar juntas e subir 3 degraus da escada e ficar pulando no 3º degrau, a gente precisa pular pro 4º e subir pro 5º e pro 6º, e toda essa subida vai exigir de mim e de vocês habilidades e competências diferentes, processos diferentes, histórias diferentes, pessoas diferentes. Isso é muito mágico e é bizarro como coincide com o momento que eu tô vivendo, assim, muito bom. O meu feedback pra Gabi de perfil comportamental, que aqui eu tô tratando ela como uma cliente, como qualquer outra pessoa que me procura, e ela nem, assim, a gente nem teve essa conversa antes, né, porque a gente resolveu fazer a aula, porque o objetivo aqui é gravar a aula para vocês mesmos. Ela não é a minha cliente, ela fez isso mas qual seria o meu feedback para ela hoje, né, com esse cenário de 2 ferramentas que a gente tá fazendo aqui. Esse gato da Gabi é um propósito de vida dela, pode ser que ela fique nesse gato por muito tempo, né? Nesse escopo de que ela escolheu fazer, porque tem as nossas escolhas, o que eu escolhi para fazer, o gato hoje, ele é o quê? Entregar para um grupo de pessoas que querem empreender um desenvolvimento, um autoconhecimento, conhecimento, que é o que ela faz dentro do FBI. Como oradora, comunicadora ali na frente, ela acolhe todo mundo, ela faz movimentos sistêmicos ali de várias formas, né? Ela acolhe a sua necessidade de poder equilibrar o seu empreendedorismo e saber mais. Esse é a Gabi ali, né? O que eu diria para ela? Precisa começar a olhar para a Gabi individual. Olhar para a Gabi individual no sentido de cuidar dela e ser um pouquinho mais gentil, e também olhar para a carreira da Gabi fora do FBI, porque essa carreira existe. Eu consigo continuar com o FBI? Consigo, mas eu preciso também olhar para a Gabi que está fora desse FBI, que não é só a Gabi mulher, esposa, filha, é a Gabi carreira, que tem um potencial ali acontecendo. E que precisa ser visto para outros lugares. Então, esse é o feedback primeiro. Segundo, essa águia de ideias. Essa pessoa que tem 36% de águia, que tem ideias maravilhosas, e começar a trazer essas ideias, não só para esse grupo, mas sim para o seu individual. Começar a colocar essas ideias um pouco mais presente
do que só futuro. Ah, eu penso isso lá pro FBI. E eu? É sobre mim também. Aonde que eu, Gabi, quero chegar fora também do FBI? Como que eu quero ser vista fora do FBI? Que não é só a Gabi que é do FBI, que tem o FBI, que tem a comunidade, que pede pra ficar lá, tá. O 4, que é o tubarão que ela tem, que é essa coisa, o quanto que isso está me beneficiando financeiramente. O quanto que isso está me trazendo um resultado, não só pessoal, mas financeiro. Quando ela criou a comunidade, ela trouxe as meninas no Pro, que eu faço parte, o que ela já está fazendo? Esse 0 de lobo é help, preciso de ajuda. Porque é isso que a gente faz aqui nos nossos backstage de Pro. Ela falou, gente, eu quero ideias, eu quero que vocês me ajudem. Na verdade, não é que ela quer ideia, ela quer ajuda para fazer isso acontecer de uma maneira mais fluida. Então, ela já fez inconscientemente, ela já está fazendo um movimento, criando essas agentes Pro, para trazer conteúdo para vocês que não fixe só nela, para ela poder respirar. E aquele sarrafo muito alto do perfeccionismo dá uma baixadinha, né? Porque assim, eu motivo muita gente, mas quem me motiva? Quando ela dá esse depoimento, que ela foi pro evento da Elora e ela se jogou ali, ela falou, não, eu quero ser cuidada também. Eu quero ser vista também, eu quero ser olhada também. Ali eu não sou a Gabi do FBI, ali eu sou a Gabi, que precisa também do acolhimento. Lembra do gato que precisa desse acolhimento? E não é que a gente do grupo não acolha ela no FBI, muito pelo contrário, quando ela vê tudo aquilo acontecendo, aquilo fortalece ela. Só que, lembra dos conflitos? E o que está atrás? E o bastidor? E o que acontece na vida dela? Então, é pegar essa Gabi e se colocar no colo e pedir ajuda de alguns profissionais para desenvolver coisas. Lembra do lobo? Não tem. Então, eu preciso de alguém que me oriente a fazer tal coisa. Para eu começar a olhar um pouquinho mais para minha carreira, para eu dar uma pisadinha no freio um pouquinho de algumas coisas, de eu começar a dar limite para outras, de eu fazer escolhas diferentes, de eu trazer pessoas que vão agregar no meu resultado, que vai agregar no resultado de quem? Só da Gabi? Não, da comunidade. Fez sentido o meu feedback para você? Eu tô apertando o botão errado, gente, socorro. Eu tô passada, chocada. Tem um meme assim, né? Tô passada, chocada. Mas brincadeiras à parte, coincide até com as decisões. Obviamente não tenho porquê, nem como falar pra vocês muitas coisas aqui, porque estão em processo de decisão, mas tem a ver muito com decisões que eu estou programada para tomar nos próximos meses. É muito impressionante, assim, porque... E totalmente inconsciente, porque realmente eu fiz, gente, juro, o teste ontem. A gente tá com essa gravação marcada já tem um bom tempo. Eu tava em vias de fato de organizar 2 eventos, então eu tava super focada nos eventos. Fiz o teste ontem. Não conversamos a respeito disso, porque ela tem todas as ferramentas aí do tipo, quem sabe faz ao vivo, né? Bem isso. E coincide totalmente com decisões que eu tomei para implementar para o ano que vem, não só para o FBI Clube, mas para me tornar essa líder, essa empreendedora, essa empresária mais sólida, com ainda mais repertório, talvez prático, para transbordar mais de um jeito diferente, sabe? Então, coincide completamente, eu tô bem passada com essa devolutiva. Para vocês entenderem uma coisa que ela acabou de falar, que para mim já o meu ouvido já pega. A Gabi, ela tem um grupo de empreendedoras que ela fornece esse espaço, ela traz autoconhecimento, mas a Gabi, ela não é uma empreendedora, ela é uma empresária. E é esse lugar que ela tem que sentar. É disso que eu tô falando, Gabi. É você ter um lugar de empresária, ao ponto de você, assim, isso não é ego não, tá? É experiência própria, que eu já fiz muito isso, já dei muito feedback assim. Tá na hora de sentar num lugar que é seu, merecedor, que é de empresária, de ter um grupo, uma comunidade e pulverizar isso para mais gente e dentro da sua carreira. Então, ela não é empreendedora. Ela já está no lugar de empreendedor, porque são 2 coisas diferentes. Sim. O empreendedor, ele coloca a mão na massa, que é o que a gente faz. Mão na massa. Eu quero sentar nessa cadeira de empreendedor.
Quando eu começo a ter que delegar e esse grupo começa a aumentar, eu já não sou empreendedora. Eu sou empresária. Eu sou um maestro. Por um empresário, inclusive, ele tem que ter, inclusive, capital para poder delegar, para trazer sempre o melhor para o resto do grupo. Então, eu estou num outro lugar. A gente comentou do Shark Tank, né? Uhum. Aqueles tubarões que estão ali, eles estão atrás do quê? Tubarões. O tanque, né? Resultado. É isso. O que você faz? Se apresenta, tá? Tá, mas qual que é o seu valuation? Qual que é não sei o que? Para eu poder investir em você, meu amigo, eu preciso que me traga o quê? Ao lobo. Dados, estatística. É isso que eu quero. E rápido. Você tem que estar com isso na ponta da língua. É essa comunicação que você tem que ter. O gato, você está beneficiando o seu negócio para quem? Para que grupo que você está entregando isso? Quem são as pessoas que compram de você? Isso é muito mágico, Dé. Eu reforçando ainda o quanto faz sentido para mim a questão do gato estar atrelado ao propósito. Sim, muito. Porque quando eu abaixo meu gato nesse momento, é justamente para fortalecer um lado que precisa ser fortalecido, ainda em prol do propósito, ainda em prol do grupo. Porque eu sinto, e é muito bizarro como assim, eu agradeço por ter aberto espaço para vocês me trazerem feedbacks honestos a esses 2 últimos anos, porque através desses feedbacks eu melhoro não só o grupo, mas eu lapido as minhas competências que precisam ser lapidadas para vocês seguirem evoluindo junto comigo. Então aí quando eu percebo, beleza, que eu passei por esse processo 2 anos de compreender que o FBI não é pouco, ele é a minha empresa e eu me tornei empresária a partir do momento que ele passou a existir. Eu me desenvolvi nesses 2 últimos anos e tá na hora de subir os próximos degraus. E para subir esses próximos degraus não é só meu coração, não é só meu instinto, não é só minha paixão, não é só meu amor, vai ser muito mais a minha força, a minha resistência, a minha constância, o meu cérebro. E é louco por quê? E aí eu tô falando de um lugar muito de pessoa analisada, vulnerável aqui. É louco como eu provo pra vocês, através desse processo, que é possível se preparar no caminho com as coisas acontecendo. O que eu vejo muito são pessoas esperando chegar nesse lugar de força para começar algo. Talvez eu não tava, talvez não, com certeza, há um tempo atrás eu não estivesse com esse olhar e com essa força que eu estou desenvolvendo, mas eu só desenvolvi porque eu passei pelos estágios anteriores. Tem uma coisa que o gato faz muito bem, e o quão ele é importante dentro do nosso comportamental, e eu tenho ele lá muito bem definido também, porque eu sou uma pessoa da escuta, né? Ele escuta. E ele não ouve, que são 2 coisas diferentes, tá? Ouvido todo mundo tem, Deus deu pra gente, né? Tirando as pessoas que têm problemas de audição. Ouvir. O papagaio falando, todo mundo ouve, né? Mas escutar é outra coisa. E a Gabi, que ela acabou de falar, ela cresce através da escuta. Porque se é um grupo, o feedback, como aquele formulário lá, que todo mundo preenche, ou tem gente que não preenche, tudo bem, o quanto que é importante preencher? Não gostei disso, não gostei daquilo, achei isso aqui, até que mudamos agora, você mudou agora o negócio do evento por conta dessa escuta. E isso é escutar, você precisa escutar o seu cliente. Vocês precisam escutar os seus filhos, vocês precisam escutar os mentores, vocês precisam escutar os seus pais, o seu cônjuge. É importante escutar, porque ouvir é aquilo. Que nem essa questão desse gato de propósito, por isso que eu falo, nenhum comportamental é ruim. Tirem isso da cabeça. Não, nada. Eu sou muito tubarão, eu sou ruim. Eu sou muito... Gente, não é sobre isso. É sobre... Ela acabou de compartilhar com a gente aqui coisas que são mais da vida dela, dos propósitos dela dentro do negócio. Que eu não tive essa informação antes, porque antes eu tenho informação. E outra, quando você vem para o perfil comportamental, você vem com uma dor. Você vem dizendo para mim, Dé, eu tô num momento assim, assado, sei lá. Aí eu faço a leitura em cima. A gente não teve isso. A gente não teve, ela não me trouxe uma... Dé, nesse momento eu poderia ter pensado só uma questão de vida pessoal. Por exemplo, você quer ser mãe? Né? O quanto que esse gato, ele precisa mesmo dar uma baixada, porque eu vou ter que ter tempo para essa criança. Eu vou ter tempo. Só que isso não quer dizer que eu vou abandonar meu trabalho.
Eu vou continuar sendo empresária, eu vou continuar. E aí eu preciso do quê? De ajuda. Eu preciso de cabeças novas, mentes pensantes. Eu preciso de delegar mais. Daqui a pouco eu vou precisar contratar outra pessoa. E aí, que tipo de pessoa eu vou contratar? Faz o perfil comportamental dessa pessoa aí pra ver que se ela tem um perfil, ou diz que, porque eu preciso de uma pessoa de vendas. Porque não é só coração. Aí é que a gente está falando de coração. A gente não pode só querer as coisas dentro do nosso negócio para ajudar as pessoas. A gente precisa ser profissional. A gente precisa ir atrás de ferramentas para ajudar o nosso negócio a crescer, porque o nosso negócio crescendo, o impacto que vai fazer pro cliente que vai vir para mim, pô, é maravilhoso. E ele vai fazer cada vez mais o quê? Disseminar o meu negócio, a minha marca, a minha pessoa. Então é sobre isso. E esse gato, a Gabi, ela está exatamente no lugar que ela escolheu estar. O gato dela está alto hoje. Ela vai fazer esse teste daqui 3 meses, a porcentagem vai estar diferente. E se ela mudar de ideia? E se ela resolver que ela vai parar com o FBI, que ela vai fazer outra coisa, ela vai virar do marketing de novo, né? O comportamental dela vai mudar. Porque é o que está vindo, é a partir das escolhas que eu faço a minha leitura do meu perfil. Eu faço o meu perfil comportamental de 6 em 6 meses. Tem período que o meu gato sobe, porque eu tô tendo alguma coisa batendo na vida pessoal. Porque eu tô mais sensível, porque eu tô precisando de ajuda, porque eu tô mais dependente de atenção, Às vezes o lobo dá uma subidinha. Ou ele dá uma baixadinha, puxa, preciso de ajuda. Eu deleguei as minhas redes sociais, não é porque eu não sei fazer, é porque eu não tenho tempo. Ou eu atendo ou não. E aí você delega. Delega pra quem? Pra alguém que faz a parte do lobo. Que vai lá, que ajusta o seu vídeo, que coloca a legenda, que não sei o quê. Eu sei fazer isso? Eu sei, mas eu quero delegar isso. Porque senão eu não vou ter tempo pra fazer o que realmente me movimenta. Então é sobre isso que a gente tá falando. E o quanto é importante a gente se permitir compreender que no aspecto comportamental, principalmente, a gente não é, a gente está. E porque às vezes a gente mergulha tanto ali em características que estão tão latentes e a gente começa a se autodeterminar. Eu sou assim, 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 e você acha que você será essa pessoa o resto da vida. E realmente, quando a gente tá, eu brinco que quando a gente tá no meio do olho do furacão, só o que a gente vê é isso. Então, por exemplo, eu até aposto que o meu gato talvez estivesse bem mais alto um tempinho atrás. Provável. Ou quando eu comecei a criar coisas novas, a minha águia estivesse bem mais... Enfim, e que esses dois lados meus, o tubarão e o lobo, sempre foram mais defasados. Mas o quanto se permitir passar por cada processo vai te dar a compreensão necessária para depois, no meu caso agora que tenho esse conhecimento dessa ferramenta, intencionalmente me autovalidar de ok, chegou a hora de fortalecer essa casca, ir para atitude, fazer coisas que você talvez não goste tanto porque você precisa fazer, para que você possa depois delegar com mais assertividade. Então é assim, muito mágico ter todo esse conhecimento. E se eu puder dar um conselho para vocês, para além de busquem esse tipo de informação e de avaliação com a Dé, permitam-se não se rotular. Não. Eu nem sou contra rótulos. Eu acho que os rótulos fazem a gente se enxergar no mundo. O que a gente não pode fazer é transformar esses rótulos em tatuagens. Não. Porque o rótulo sai. Você já pegou uma garrafa essa garrafinha aqui, ó, esse rótulo sai. A hora que você imprinta no plástico lá, a hora que você tatua, não sai mais, você não se permite a se movimentar. Agora eu vou falar um pouquinho como psicanalista, na verdade, né? Uhum. E assim, eu acho que a gente precisa entender que nós somos várias coisas. A gente é um mundo de coisa, um monte de coisa. A gente dá conta de coisas que às vezes a gente olha e fala, como que eu consegui dar conta disso, né? Porque a vida é um monte de informação. Agora, a gente se conhecer um pouquinho, porque na verdade a gente não se conhece o tempo inteiro, né? A gente sempre está em movimento, a gente sempre está em mudança, por isso que rótulos eles acontecem, mas eles não permanecem, eles mudam. A gente se rotula de maneira diferente várias vezes. E a Abby falou um negócio que é verdade. Você não é um perfil comportamental, você está um perfil comportamental. A sua personalidade que essa não vai mudar. Se você fazer 500 vezes, vai mudar sempre. Eu também sou perfeccionista, tá? Só pra você saber. Tá? E eu já me cobrei muito.
E hoje eu sei lidar com esse perfeccionismo de uma maneira que ele é equilibrado na minha vida e que me deixa com bem-estar. Então, existem alguns movimentos e perguntas e atitudes e posicionamentos que a gente tem que ter. Como eu quero ser visto? O que eu estou agregando de valor nesses movimentos, nessas escolhas que eu estou fazendo? Que não é só sobre o outro, só sobre o que eu quero entregar, mas o que funciona para mim. É muito importante isso. Nas minhas mentorias eu falo, eu preciso entender que momento que você está e o que funciona para você dentro da sua realidade de uma roda da vida. Você tem filho, você não tem, você tem grana, você não tem, você tem rede de apoio, você não tem, porque isso tudo faz uma diferença danada no impacto do que você está querendo fazer e ser nesse mundo que a gente vive. Então, primeiro tem que funcionar para mim, tem que me deixar bem, para depois funcionar para esse cliente, para depois funcionar para essa relação, para depois funcionar para o meu empreendedorismo, para depois funcionar como eu lido com a minha família. E a gente começa a tomar fazer algumas escolhas e não sofrer tanto, porque sofrer a gente vai, isso não tem como, né? Eu tenho uma frase que tem até uma tatuagem, que é sigamos. A vida não vai parar para você ficar lambendo ferida. Crie cicatrizes. A gente precisa criar cicatrizes. Porque é através dessas cicatrizes que a gente consegue continuar a viver, continuar a querer. Porque é tão bom querer outra coisa, né? É tão bom a gente querer alguma coisa. Incrível. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de discernimento e ser mais gentil com a gente antes de querer só ser gentil com o outro. A gente fica tentando ser para esse outro o tempo inteiro. É para a comunidade, é para marido, é para filho, é para família. E a gente? E sobre nós? Né? Eu quero ter paz, eu quero ter os meus sonhos, eu também quero sonhar. Mas eu também quero sonhar no meu individual. Então isso é muito importante. O que eu quero entregar para esse mundo que eu tô? Como que eu quero ser visto? E se você também não quer ser visto, tá tudo bem. Eu falo às vezes para os meus clientes, tá tudo bem você não querer fazer a pipoca. Você não precisa fazer a pipoca. Você pode só querer comer a pipoca. Mas a parte boa é que você tem consciência disso. Perfeito. Gente, eu tô muito feliz de estar arrematando a minha semana com essa gravação. A gente tá gravando num sábado, pra quem não sabe. Acho que, reforçando mais uma vez o que a gente vinha falando nos bastidores, eu tenho algumas crenças que são muito fortes e algumas delas eu adoro. Uma delas eu não acredito em coincidência. Não acredito. Quando a gente começou o grupo Master Pro, eu fiz um presentinho para cada uma delas, dei uma caixinha, dei, enfim, alguns presentes. Um deles era um livro chamado Mais Forte do Que Nunca, que é o livro que a gente está lendo atualmente, não sei quando você vai assistir isso, na nossa comunidade aqui no Clube do Livro, a nossa primeira tentativa de Clube do Livro, então não se assuste se você assistir e achar meio confuso, a gente vai melhorar isso. Mas eu particularmente não acredito em coincidências, por quê? Como tem muitos estímulos agora no final do ano, tem pouquíssima gente participando e algumas sessões até sou eu e a Elô. E esse livro eu dei de presente para elas na caixinha, porque eu já tive a oportunidade de começar a ler ele em outro momento, talvez inconscientemente eu tenha parado porque não estava preparada para ele naquele momento. E eu recomecei agora na comunidade como tudo se encaixa, as últimas experiências que eu tenho tido, a leitura deste livro neste momento, a gravação deste curso neste momento, a avaliação da Dé. E aí, assim, a minha provocação para você fica no sentido de, eu tenho essas convicções sobre mim, eu entendo para onde eu quero ir, porque em algum momento lá no meu passado eu dei o primeiro passo para começar esse processo todo. E aí no meio do caminho você vai se reconhecendo, entendendo e ganhando um pouco mais de domínio, sendo gentil aonde você precisa ser e talvez sendo um pouco mais bravo, não pegando tão leve em alguns outros momentos, porque isso também é necessário. E quero aproveitar para agradecer a Dé, agradecer todo esse transbordo de conteúdo que foi tão incrível. Um bom tempo a gente ensaia fazer isso e que bom que saiu. Espero de coração que vocês tenham aproveitado e que não somente aproveitem, mas deem continuidade nisso, chamem ela, conversem com ela, porque assim como me deu essa clareza, com certeza absoluta me vem nomes e pessoas na cabeça que eu sei que precisam disso, então não deixem de aproveitar essas aulas e também conversar com ela, Dé, obrigada, viu?
de coração por essa troca. Eu que agradeço, foi ótimo. Amei. O perfil comportamental é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, no processo principalmente de mentoria, né? Porque o de terapia é contínuo. A gente sempre tá puxando e refazendo os testes e tal. Mas, meninas, aprendam a pedir ajuda. Eu também tenho os meus mentores, eu também peço ajuda. Eu também tenho que delegar muita coisa no meu trabalho. Às vezes tem coisas que eu nem quero, mas eu preciso. Que eu adoraria fazer, mas não dá. E eu tô aqui, se vocês precisarem, façam o teste. Ele é online, vocês vão entrar lá, tem 4 testes de uma roda da vida para ser preenchida. Sejam gentis com vocês. Marquem uma conversa de devolutiva do teste. Quando você faz o teste, a Gabi vai ganhar o dela depois. Eu mando uma planilha com todos os comportamentos, uma coisa bem pra, tipo, tacar mesmo na geladeira, assim, né? E esse teste, ele não vai ajudar só você. Ele vai ajudar você a ser melhor pro outro que te rodeia, né? E para como você vai ler o seu cliente, como que você vai ler, quem você vai entregar um trabalho para ser delegado por alguém. Esse cara aqui, ele tem cara de ser Globo. Esse cara aqui, você também não vai ficar... Olha só, gente, também não é para ficar aplicando teste para Deus e o mundo. Porque a devolutiva desse teste, ele precisa ser feito por uma pessoa que sabe. E eu sou analista comportamental, sou coach, sou psicanalista, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Então, você não vai ter uma devolutiva só você fazendo o teste e você lendo. Porque quando você faz o teste, você tem como baixar um e-book. Mas o e-book é só informação. Você não tem como... Quem tem que te dar um feedback é outra pessoa. Então, eu tô aqui, vocês sabem como me achar, né? Não é muito difícil, né? É só entrar em contato, faça um teste online, me procura e a gente bate esse papo gostoso. Arrasou. Ressaltando então que eu vou deixar aqui na descrição das aulas todas, acho que a gente pode anexar o e-book para elas, sim. Perfil comportamental, né? Desse compilado de informações, e também deixar o link para vocês fazerem os testes e os contatos da Dé, obviamente, para vocês mandarem essa mensagem e pegarem a devolutiva de vocês. E eu vou seguir informando vocês aqui na comunidade, não informando, dividindo com vocês aqui na comunidade. Só para reforçar, tem uma parte minha, que tem meu nominho, embaixo tem Diário da Minha Jornada Empreendedora. Eu escrevo a cada 15 dias, 20 dias, etc. Mas como tá o meu momento ali, por quê? Porque eu acho que isso é muito importante, tanto para mim, para eu registrar minha jornada, mas porque eu gosto de dividir essa versão mais real com vocês, para vocês compreenderem que o processo está acontecendo, ele não está acabado. Não está acabado aqui comigo, por mais que talvez haja uma certa admiração, e não está acabado aí com você, não está acabado com a Dé, e não está acabado com aquela pessoa mais foda que você segue na internet ou que você admira. Essa pessoa também está passando pelos processos dela, então não se sinta menos por isso, muito pelo contrário, se sinta motivada a passar pelo processo, independente de estar super divertido ou doloroso, faz parte da vida. Dé, obrigada. Um beijo. E até os próximos mini cursos e conteúdos. Se você quiser, inclusive, saber mais sobre outros temas, deixa aqui nos comentários que a gente vai ponderando a possibilidade de trazer mais cursos pra vocês, tá bom? Beijo! Tchau! Beijo, gente!